Muito bem, galera, vamos ao outro vídeo falando do dízimo. Agora nós vamos ver alguns versículos que falam sobre dízimo no Novo Testamento, né? Vocês devem se recordar que a lei do dízimo mudou quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Nós vamos ler aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem esse sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. Aqui você vê que quando muda o sacerdócio muda também a lei. Então, se você continua dando o dízimo hoje no formato que é pregado nas igrejas, você está cometendo pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, o sacerdócio foi mudado. O sacerdócio que outra hora era exercido pelos primogênitos da casa de Levi foi mudado. De sacerdócio levita passou a ser chamado de sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o sacerdote agora, doravante. E com a alteração do sacerdócio que ocorreu também mudança na lei, com essa troca de sacerdócio. Versículo 12 de Hebreus, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Consequentemente, nós constatamos que alterando o sacerdócio, ocorreu também a mudança da lei, inclusive a lei concernente ao dízimo. Então nós vamos ver alguns versículos no Novo Testamento. E com o advento da era cristã, a mudança na lei foi absolutamente evidente de uma quantia, de um valor previamente estabelecido, como era estipulado na lei, foi mudado para aquilo que você estabelece no seu coração. Aquilo que você houver estabelecido, né, no seu coração, aquilo que você sentir, né, e aí você dá. Portanto, não existe mais dízimo. E é o que a gente vai ver aqui. A lei de Cristo é a lei final para a humanidade. Vamos ler aqui Malaquias 3, de 7 a 10 de novo, apenas para a gente recordar. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos-nos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoado com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Veja bem, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei-me prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha maior abastança. Então, você percebe que se refere à nação de Israel. A gente vê que os pastores, muitos, melhoram de vida recebendo o dízimo do povão em geral, né? Se esse mandamento fosse destinado ao povo brasileiro, fosse especificamente ao Brasil, o Brasil não seria um país pobre, né? Entretanto, a gente vê aí a situação do povo, né? Na verdade, eles pegam um estatuto só da velha lei de Moisés e botam o povo para observar. Por quê?
justamente o estatuto que fala sobre dinheiro, né? Então nós vamos ver mais alguns versículos aqui. Deixa eu procurar aqui. Vocês tenham calma, porque isso aqui vai... Se você tem alguma dúvida a respeito de dízimo, a respeito de dízimo, agora você vai ter uma noção do que é realmente dízimo. O que eu sei é que tem muita gente com fardo pesadíssimo nas costas por causa de dízimo. As pessoas ou dão dízimo por causa do olho grande, né, pensando que ele dando uma certa quantia ele vai receber 3 vezes mais. Então eles dão ou por olho grande ou então por medo. Acha que dando, por exemplo, dando 10 vai receber 30. Uma coisa que o povo não sabe é que Deus não faz barganha com o homem. Porque esse mandamento do dízimo é um mandamento para o povo de Israel, irmão. Quando ele fala a respeito do dízimo, manda dar o dízimo, ele fala esta nação toda. Esta nação toda está falando de uma nação só. E que nação é essa? Israel. Não é toda a nação da terra. Para provar que é o povo de Israel, Malaquias 4, versículo 4, para provar que isso está se referindo ao povo de Israel. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. Então aqui você vê que é uma lei específica para o povo de Israel. E o que a igreja hoje faz? Eles tentam espiritualizar o texto para fazer com que as pessoas continuem dando dízimo. É para todo o Israel, não para todos os povos do mundo. E é por isso que quando o Senhor Jesus Cristo veio, a lei de Moisés teve um ponto final. Ela teve a sua conclusão, a sua consumação com a vinda de Cristo. Romanos 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que nele crê. Cristo é o fim da lei de Moisés, para justificar a todo aquele que nele crê. Por quê? Verso 39. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que nele crê. Portanto, a lei de Moisés foi consumada, foi acabada. A gente vai ler mais alguns versículos, vai demorar um pouco, porque eu estou procurando os versículos aqui. Junto com a lei, o dízimo foi embora. Engraçado que quando a gente pergunta a um pastor se ele come carne de porco, né? Eles falam que come, né? E aí uma pergunta que deveria se fazer, por que vocês comem carne de porco? Porque a Bíblia proíbe. Mas aí eles falam na maior cara de pau, não, é proibido para os israelitas.
É proibido na lei, mas para os israelitas. E aí outra pergunta que deveria se fazer, então por que você pega dízimo? Porque o dízimo também é lei, mas para os israelitas. Por que você pega dízimo então? Ai, ai. Deixa eu procurar mais um versículo bíblico aqui a respeito do dízimo. A verdade é que se eles podem obter retorno financeiro a respeito da lei de Moisés, eles mantêm a lei. Mas a partir do momento que eles não conseguem obter mais lucro com a lei de Moisés, aí eles abolem a lei. Isso deixa absolutamente evidente que tipo de ministro eles são, né? São ministros do dinheiro, mercenários, né? Negociantes, né? Segundo Pedro 2,3, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles os farão de vós negócios. Igreja empresarial, né? Os membros, na verdade, são apenas negócios. Vamos ler mais alguns versículos aqui para mim encerrar esse vídeo, para não ficar longo demais. Então, quando você vai numa igreja, você ouve palavras lisonjeiras dos pastores, né? O que você ouve hoje em dia dentro das igrejas, praticamente é só sobre dinheiro. Quando não é dinheiro, é milagre, milagres falsos, né? Prosperidade, prosperidade, dinheiro. Vamos encerrar esse vídeo e aí a gente vai fazer outro com mais alguns versículos falando a respeito de dízimo.